Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um Rumo ao Topo Imobiliário. E hoje estou com um convidado muito especial, Denis Nakamura. E aí, olá, Romualdo. Olá, rapaziada. Não sei nem que câmera olhar, mas ó, estão me apontando aqui. Então, ó, é um prazer enorme, cara, estar aqui, uma honra, né? Agora eu sou amigo desse cara, então agora eu tô entrando aí no Rumo ao Topo, mas não, fora as brincadeiras, excelente estar aqui. Obrigado pelo convite e realmente uma honra poder bater esse papo, né? É mais um papo mesmo. Obrigado. Eu que agradeço, Denis, por você ter aceitado o convite. Sei que sua agenda é muito complexa, né? E vamos falar um overview aqui do Denis, né? Hoje eu sei que você tem aí mais de 25 operações, né? Vamos falar um overview para que o pessoal entenda um pouco de onde que veio o Denis, né? Você é bastante conhecido, pelo menos para mim, na parte de ter sido um dos sócios do iFood, né? Mas dá um overview aqui para nossa galera. Boa. Acho que assim como boa parte de vocês que está assistindo aqui, sou engenheiro, então eu sofri um pouco na vida também, né, mas eu sou engenheiro civil, engenheiro ambiental, né, sou cristão, sou casado, tenho uma filhinha de 2 anos e meio aí, uma foto bem bacana, se der a gente coloca na edição. Mas, cara, ó, interessante que eu gosto de falar é que, assim como a maioria, infelizmente, aqui no Brasil, já fracassei várias vezes, continuo fracassando, tá? Isso daí não para, então a gente continua, só que a gente vai aprendendo e realmente corrige rápido, né? Mas pulando aí para a parte que nos interessa, eu fui um dos sócios gestores aí do iFood, né? Ajudei o negócio a desfalir, estava indo meio mal aí das pernas, ajudei o negócio a crescer, alavancar, chegar nesse tamanho que está. Em 2023, por exemplo, para vocês saberem, o iFood fechou o ano com quase 100 bilhões de reais em vendas. É mais de 0,5% do PIB nacional aí, uma empresa bem relevante no nosso mercado. E aí, quando eu saí do iFood, eu acabei me associando a algumas pessoas, então tenho aí diversas empresas, como o Romualdo comentou, e algumas delas aí, bom, mais de 25 grupos empresariais, porque só a minha última empresa, o último grupo que a gente criou, tem aí mais de 50 CNPJs, né? Então, tem umas 25 empresas e mais de 200 CNPJs aí que eu ajudo em todas as áreas. Então, a gente tem diversos restaurantes aí, chegando pouco mais de 100 restaurantes, tem simulação robótica, né, com a NASA é nossa sócia, tem futebol, apesar de não saber jogar bola, bancos, criptomoeda, inteligência artificial, tem algumas coisas na área da saúde também. Na área da saúde, inclusive, a nossa empresa é uma das principais aí do Brasil. Então, se você quiser falar, a gente pode falar, cara. Bora. Foi um overview aqui geral. Tem algumas coisas relevantes, a gente pode depois voltar ali no iFood. Falar dessa parceria com a NASA, cara. É muito interessante. A gente, como brasileiro, né, tem um outro brasileiro que tem parceria com uma grande empresa. Como que começou essa parceria? De onde que surgiu essa ideia? Boa. Ó, primeiro, eu não sou gênio nem nada, né? Então, meu sócio já tinha um negócio, a plataforma de simulação robótica. A gente já servia, né? Prestava serviço para a NASA. Enfim, então, quando eles vão criar um robô, cada robô custa milhões de dólares. Robô para mandar lá para Marte, para a Lua e tal. Então, o que a gente fez? Com a plataforma, eles começaram a usar a plataforma, como se fosse um AutoCAD da NASA, sabe? Uhum. E aí eles faziam tudo lá na plataforma, de uma forma absurdamente mais barata. Os robôs que na plataforma funcionavam, aí eles fabricavam. Então, ao invés de fabricar 5 robôs e 2 funcionarem e 3 não, eles fabricavam só os 2. Legal. Né? Então, foi dessa forma que começou. E aí, até interessante, bom, eu cheguei um dia e perguntei para o Charles, né, que é o nosso principal contato lá, é o principal astronauta da NASA. Aí a gente falou, na cara dura, eu cheguei, Charles, o que você acha de, em vez da gente prestar serviço, você ser sócio da nossa empresa, né? Vocês serem sócios da nossa empresa aqui no Brasil. Aí ele consultou o pessoal lá, falou, beleza, né? Beleza e tal. Aí eu perguntei, o que você quer, né, para isso? Aí ele falou, eu trabalhei lá com o Marcos Pontes, lá na Estação Espacial Global, Internacional, não sei como que chama, mas faz tempo. Então eu queria ver ele de novo, porque ele era ministro aqui,
e ver se a gente consegue fazer negócios aí com o Brasil. Aí eu falei, beleza, né? Só preciso agora trazer o Marcos aqui. Fácil, né? Trazer o Só ministro isso. pra cá. Mas eu cheguei, comecei a mandar mensagem, ligar como louco para todos os amigos importantes aí que eu tenho. Você tem contato, Marcos? Tem contato, Marcos? Ninguém tinha. Um amigo, ele chegou e falou, Denis, eu tenho da doutora Regiane, que era a assistente dele, né? Aí eu falei com ela passou pro Marcos, aí ele falou, Denis, eu não consigo falar com você porque eu tô, sei lá, 2 meses em missão lá na Coreia, na China, que ele tava na época. Mas ele chegou e falou, tá, esse telefone aqui, fala com o Dr. Leônidas, o vice-ministro, ele vai te atender. Aí eu peguei, falei com o Leônidas, ele adorou a ideia. Aí quando eu trouxe o Charles para falar, virtualmente, né, online na época, na época ruim da pandemia. Então foi tranquilo online, não tive que trazer ele presencialmente. Mas o Dr. Leônidas, o vice-ministro, tinha armado, cara, metade do governo tava lá para escutar o astronauta falando, sabe? Cara, que legal. Aí ele ficou super feliz, o Charles, e aí depois desse episódio aí ele chegou e falou, beleza, manda o documento aqui, os advogados vão analisar e a gente assina. Então, é bem interessante, tô até com o relógio do Snoopy aqui, para quem manja, depois a gente fala disso se você quiser. Pode, vamos falar sobre isso. Mas só essa lição da NASA é bem bacana para você que está assistindo, porque o jeito que eu penso é sempre da gente pegar, colocar uma meta para nós, para nossa empresa, para os nossos colaboradores, e depois a gente vai ver como que a gente atinge. O normal das empresas não é isso. O normal é ver o que eu tenho de recursos e o que eu posso fazer com esses recursos. Então você se limita com esses recursos, que é péssimo. Se fosse assim, eu nunca pediria para ele para a gente ser sócio, sabe? Então eu peguei e vislumbrei, nossa, a gente podia ser sócio, que é a meta. Beleza, então o que eu preciso para fazer isso acontecer? Aí ele falou, só me colocar para falar com o ministro de vocês. E são dois pontos muito interessantes aqui também, Denis, que eu falo bastante com as pessoas, que é assim, não sei se você vai concordar, o não a gente já tem. Total. E o outro ponto, que a gente tá a 5, 6 pontos de contato, não foi eu que inventei isso, né? Com qualquer pessoa do mundo. A gente tá 5, 6 pontos de contato com qualquer pessoa do mundo. É só fazer o teste. É só fazer o teste. Com quem você quer falar? Você tá a 5, 6 pontos de contato. Perfeito. E aí tem as formas da gente ser intencional para que a gente consiga falar com aquela pessoa. Por exemplo, no nosso caso, né? O que acontece? Hoje a gente tá montando uma operação juntos também, né? Sim, então, sim. Enfim, tem coisa rodando ali para depois a gente colocar no ar, falar sobre o que é isso, né? Mas é uma satisfação enorme ter uma parceria com você. E como que foi o nosso contato, né? Nós dois palestramos no mesmo evento. Mas, porventura, eu não te conhecia ainda. Ele me ignorava no evento, pra vocês terem ideia. Não, eu vi que até conta essa história pro pessoal, que eu vi que você estava interessado na minha palestra. Acho que você estava do lado do Buzzarello ou do Jussildo. Isso. Você estava do lado do Buzzarello, né? Que você estava do lado dele, né? Lá do lado esquerdo. Da Zetec e tal, enfim. Aí, e dali eu falei assim, cara, que legal, né? Que eles estão ali. Só que eu já tinha falado pros donos do evento que eu tinha que sair umas 6, 7 horas, porque eu tenho uma coisa comigo também, como a gente falou, Perfeito. Cristão, família, né? Que eu coloco meus filhos para dormir todo dia. E aí de lá de São José para cá, dá umas 2 horas mais ou menos, porque eu tava com um amigo também, ainda tinha que levar ele na casa dele e voltar para minha casa. Então eu ia chegar umas 9 e pouco, 10 horas da noite. E aí eu saí. Mas enfim, 2 dias depois o dono do evento falou, o cara do iFood, o Naka, queria falar com você. Eu falei, caramba, nem sabia que tinha um cara do iFood lá, porque eu não tinha me tocado. Né? Aí eu falei assim, poxa, que legal, né? Então deixa eu ver. Aí quando eu comecei a ver a sua história, e comecei a seguir você ali no perfil, como meu perfil ele tem uma quantidade relevante de seguidores, eu imagino que no momento que eu comecei a te seguir, aparece lá para você como prioridade. Tem aqui essa pessoa te seguindo. Mas não foi ali naquele momento que a gente começou a falar. Você manja mais de Insta do que eu. Aí dali, então, Denis, mas aí o que acontece? Aí teve algumas lives, uma outra que eu acompanhei, comecei a ver ali sua história, né? E teve um dia que você estava numa live que acho que era do Billions. Sim. Do Billions, né? Sim, do Billions. E aí quando, acho que vocês perguntaram, né, qual que é a ideia de cada um aqui, né? Eu coloquei lá, a minha ideia, eu quero lançar uma empresa na bolsa, listar uma empresa na bolsa nos próximos 20 anos. E aí você falou, olha, o Romualdo tá ali, né? O Romualdo tá falando, e o legal é que assim, na verdade aparece ali obras de valor, mas você falou meu nome, falou Romualdo tá ali, eu falei, aí logo na sequência começou a me seguir, né? E a gente começou a falar, e pronto, então, estamos aqui. Mas foi, por exemplo, que nem a minha questão, depois a partir do momento que eu senti que assim, alguma coisa eu fiz de relevante para que você
notasse o meu trabalho, Sim, né? E lá sim, no caso foi falar com profundidade de dados que eu soube daqueles dados um dia antes. Foi, Né? ó, eu gostei da palestra dele porque ele foi um dos poucos que levou dados e dados organizados para serem utilizados por empresários, sabe? Então, acho que Empresários locais. isso que me chamou a atenção. Falei, nossa, que bacana. E você vê, Denis, o Alan me chamou na sexta-feira à noite, à tarde, desculpa, para ser palestrante. Eu fui aí a palestra era sábado, É. né? Eu saí de 5 horas da manhã daqui de São Paulo para chegar lá às 7 para não atrasar. Eu gosto sempre de chegar pontual. E daí, só que assim, olha só, sexta-feira, meu trabalho foi até às 7, 8 horas da noite. Aí, para criar a palestra, para ver dados de São José dos Campos, que ele pediu para mim ali, Sim, sim. né? Eu fui até umas 3 horas da manhã, cara. Até 3, aí eu cochilei das 3 até as 5, né? Tomei um banho rápido Nossa lá Senhora. e vim aqui e fui lá pra São José. E assim, olha só, eu poderia ter falado pra ele, não tá em cima da hora, não vou, não, acho que, eu não tenho dados de lá. Só que o contrário, quando eu cheguei lá, conversei com alguns incorporadores, quase nenhum deles sabia aqueles dados dali de São José, do mercado deles. Eu vi, então, eu achei incrível isso, porque você perguntava lá durante a palestra, você perguntava, a galera ficava com meio cara de interrogação, assim, sabe? Nossa, eles precisam contratar ele. Eu pensava isso, a galera precisa contratar você. Então, e aí é ser intencional também, como você foi com a NASA. Né? Sim. E aí, da NASA, né, tem uma história também que tem a ver com astronautas, né? Que foi uma história que você contou pra gente, que é muito interessante, sobre esse relógio. Conta pra gente essa história desse relógio. Boa. Não vai dar para dar close, mas depois vocês pesquisam aí. Relógio Omega, né? Ômega, enfim, NASA Snoopy. Procura isso no Google que vai aparecer a história do relógio e tal. Tem várias versões. Essa daqui é um pouco antiga. Mas, em 1960, mais ou menos, a NASA começou a Guerra Fria mais forte, né, com a Rússia. E aí eles falaram, a gente precisa de um mascote. E na época estava em alta o Snoopy. Né? Aí eles chegaram lá, falaram com o Schultz lá, a gente pode usar o Snoopy como mascote e tal. E ainda faz todo sentido porque é um cão de guarda, então vai proteger os nossos astronautas. E aí eles fizeram isso, né? E a NASA foi aprimorando esse storytelling e tudo mais, até que eles começaram a dar um Silver Awards. Tem até aqui uma representação atrás, mas enfim. Uma medalhinha do Snoopy para os grandes feitos de parceiros da NASA. E aí, não sei quem se lembra aí do filme Apollo 13, do Tom Hanks. Né? Se você não lembra, assiste, que é genial. Mas aquele problema é real, né? Bem retratado, bem real. E os caras tiveram 14 segundos lá para corrigir a rota deles, senão eles iam ficar perdidos no espaço. E aí eles cronometraram com os relógios deles, que eram dessa marca, né, a Omega. Não esse relógio, mas relógio da marca. E aí eles conseguiram voltar para casa, tal. Assiste o filme, que é bem bacana. E aí eles fizeram, a cada 20 anos, mais ou menos, eles lançam uma edição comemorativa. Esse daqui é o segundo, então é meio antiguinho. E esse daqui é muito bacana, porque tem duas coisas que eu gosto, além de ser da NASA, né? Tem 2 dizeres que eu gosto, depois pesquisa que vai dar para ver. Nem eu consigo enxergar aqui, peraí. Aqui está o Snoopy, né, falando, com um balãozinho escrito ele pensando ou falando, né? Falhar não é uma opção. Então eu gosto desse relógio por causa da história, então isso me motiva bastante. E também tem uma marcação aqui de 0 até 14 segundos, que é os 14 segundos que os astronautas tiveram para corrigir a rota lá, para eles não morrerem no espaço, né? Então a marcação não vai até 15 aqui, vai até 14 só segundos, e aqui está escrito o que você faria em 14 segundos. Então isso me lembra muito o que você falou, que o nosso tempo é muito valioso, e a nossa família também é valiosa. Então quanto tempo que a gente está dedicando aí corretamente, né, prioridades, um para o outro, o trabalho, a esposa. Então é um relógio que tem toda essa simbologia e acaba direcionando um pouquinho algumas decisões da minha vida, sabe? Porque o ativo mais importante, depende em que fase que você está na sua vida, vai chegar um momento que você vai perceber. O ativo mais importante que você tem é o seu tempo. Sim. Não tem nada mais importante do que o nosso tempo. Às vezes as pessoas falam, não, mas tal coisa. Cara, não tem. Se você não tiver tempo, você não cuida da família, você não faz suas orações, você não faz seus negócios, Sim. você não cuida da sua saúde. Então, é o ativo mais importante. Por exemplo, o Silvio Santos, que faleceu esses dias, né? Talvez no leito, se ele soubesse que ele ia falecer,
E se o pessoal falasse, troca toda a sua fortuna para você voltar 30, 40 anos atrás com a cabeça que você tem hoje, Sim, sim. muito provavelmente ele trocaria. Muito provavelmente. Depende, lógico, da fase de cada um de vida, o pensamento, mas talvez o cara trocaria para ter mais 40 anos de vida, trocar toda a fortuna dele e ter aquele mesmo pensamento. Sim. Bom, então, Denis, a gente falou ali da história da NASA, né? A gente falou tem muita da história boa tem muita história boa, né? cara, muito. Também, cara. Quando a gente bate um papo, conversa assim, é muito legal. Então, dali, também, conta um pouco da história do iFood, né? Ali você teve alguma coisa relacionada ao Trend Foods lá que você participava ou não? Boa. Na verdade, foi de lá que saiu o relacionamento com o Shiba, né? Que legal. Do iFood do saiu... iFood. Legal. O iFood foi antes. Então vamos contar a história do iFood. Como que você chegou a ser cogitado para trabalhar ali ou ser um dos sócios do iFood? Boa. Então, vou começar com fracasso, como eu falei, né? Acho que é bom dar essa motivada e mostrar que, mesmo no fundo do poço, Deus está olhando pra gente. Né? Uhum. Então, cara, eu tinha fracassado uma empresa, uns 15 anos atrás, tinha fracassado uma empresa, e aí depois disso tentei outra, fracassei por outro motivo, enfim, mas aí eu fiquei, depois do segundo fracasso, fiquei quase falido, estava noivo para casar, estava com crise de ansiedade e início de depressão. E aí nessa época, enfim, Deus me ajudou de várias formas, é incrível, né? Não vou ficar evangelizando ninguém aqui, mas saiba que teve muito isso, absurdamente isso. Tanto é que a minha esposa, num jantar X lá, não vou entrar em detalhes, a minha esposa, ela cavou um emprego para mim. E aí eu fui lá, todo feliz, né, para esse emprego e tal, quando eu soube, com um amigo meu. Ela cavou com um amigo meu para um emprego para mim. Quando eu soube, eu já entraria como diretor lá. Imagina, um cara fracassado, entraria como diretor. Aí, enfim, como qualquer um, né, com essa oportunidade, eu me dediquei pra caramba. Teve alguns erros aí de prioridades, mas eu me dediquei muito. A gente trabalhava das 6 até umas 10, 11 da noite. Isso, tipo, normal. Às vezes a gente ficava até mais. Mas a gente conseguiu ajudar a empresa a sair de 5 milhões de reais por mês para 15 em menos de um ano, por exemplo, por mês. É um crescimento absurdo, né? Triplicar em menos de um ano. E fora isso, depois a empresa abriu o IPO aí lá em Frankfurt. Ó, o seu IPO. Lá em Frankfurt, abriu aqui na B3 também. E aí eu comecei a aparecer um pouquinho. E aí o iFood é de um grupo concorrente. E aí eles me chamaram para conversar. E quando eu fui lá, eu já coloquei os termos, né? Queria ser sócio, etc e tal. E aí eles me deram porque eu pedi. E aí eu migrei aí pro iFood, que era uma empresinha do nada, assim. Só tinha um nome legal, mas ninguém conhecia iFood. Tava indo muito mal das pernas. Que ano que a gente tá falando aí? 2013, 14. 13, 14, uns 10 anos atrás. Aí eu entrei lá para ajudar no comercial, comecei a ajudar, o comercial começou a deslanchar muito, tem muita estratégia interessante que a gente usou lá. E aí outras áreas começaram a atrapalhar um pouquinho o desempenho do comercial, e aí eu comecei a ajudar nessas outras áreas também. No final das contas, né, quando eu saí aí em 2017, mais ou menos, 18, eu estava ajudando 40% da empresa, né, tava meio que comigo, para a gente fazer o negócio funcionar todo. A gente cresceu muitos milhões, enfim, não vou ficar falando isso. E aí, quando eu saí do iFood, ou quando a gente foi saído, né, os outros sócios, a gente foi todo mundo foi saído do iFood praticamente. Aí eu fui montar uma empresa nova, né? Aí a gente começou a empresa, a gente foi falar com o Shiba, e o Shiba veio dar um apoio pra gente uns 3, 4 meses depois que a gente iniciou a empresa. E aí estreitou a amizade. Que aí onde que foi a Help? A Help. Legal. Aceleradora de restaurantes. Que legal. Então, aí você montou a Help, o Shiba veio dar um apoio ali na empresa, né? Sim. E auxiliou vocês também nesse começo. É sempre, assim, é o que eu falo pro pessoal, né, Denis? A sorte encontra a gente trabalhando, né? A sorte encontra a gente trabalhando. Então, a sorte que eu tive ali, por exemplo, de conhecer você, foi por aceitar uma palestra em cima da hora, fazer a palestra ali no Trabalhar dia seguinte, até as 3, trabalhar né? até as 3, preparando. Essa eu não contei pra muita gente. O dono do evento sabe disso.
Sim, né? sim, Eu sim. falei, Alan, que fria que você me colocou aí, porque eu já tinha várias palestras, né? Eu falei, cara, Sim. pega uma minha e levo lá. Ele falou, cara, tem como você trazer dados de São José? E ele sabe que eu não ia trazer um dadinho, qualquer coisinha. Eu peguei 120 folhas de Nossa Senhora. dados lá, de diversos Trabalho de coisas. conclusão de curso, né? Como se fosse um TCC, mas ali numa madrugada, né? Mas ali eu fiquei muito satisfeito também com o resultado, né? Também do feedback das pessoas, Sim. né? Dali do evento. Mas enfim, então você, dali voltando para sua história, que é a fantástica ali, então ali vocês montaram a Help, né? E aí você também ajudou ali também no Trend Foods do Giba? Do Sim, Shiba? sim. Então a Help, na verdade, a gente veio já com essa cabeça que eu aprendi, enfim, no grupo Rocket Internet, enfim, o outro, aprendi no iFood. Então a Help a gente criou quase como se fosse uma consultoria, só que já com dado, Big Data, inteligência artificial a gente não tinha na época, mas, cara, a gente era o que tinha de mais moderno de consultoria, para restaurante. Tanto é que, normalmente, uma consultoria de restaurante, ela atende 3, meia dúzia de restaurantes por ano. A gente chegou ao ponto de atender 240 por ano. Tá? Então, a gente virou a maior, né, em 3 anos, a gente virou a maior empresa do ramo, né, no Brasil. Então, até fiz amizade com os concorrentes, né, e tal. E aí, nessa época, também a gente começou a usar toda essa inteligência para ajudar a Trend Foods. Então, a gente ajudava um pouco de China Box, um pouco de Gendai, com essa inteligência. E aí, tanto que o Shiba, quem assiste os programas aí, tem alguns que ele fala da Help lá. Alguns ele fala do Denis, alguns ele fala da Help, porque negócios de alimentação que ele fechava no programa, se vocês forem reprisar e ver, ele chegava e falava. Alguns ele já entregava a Help, tipo, a Help vai te ajudar. E outros ele fechava mesmo, normal. Depois do programa ele chegava, Denis, fechei com fulano de tal, tá aqui o contato dele, se vira aí. Aí você olhava os números A do gente olhava os pessoal. números para ver se fazia sentido ou não, porque quando fecha, é muito interessante os bastidores. Quando os Sharks fecham o negócio, os Sharks têm meio ano mais ou menos para eles receberem a documentação das empresas que eles investiram e eles analisaram se realmente eles vão querer ou não. Então, se a empresa meio que mentiu nos dados, não foi muito isso que eles falaram na TV, o Shark ele tinha a chance de recusar. Legal. Então, eu e a nossa equipe, a gente fazia esse trabalho de Fazer essa assessorar o Shiba, triagem. fazer isso. Então, pelo que eu vi ali, por exemplo, tanto do iFood quanto da Help, né? Uma veia e uma característica que a gente consegue perceber marcante sua é de conseguir acelerar os negócios, né? E esse eu vejo que você tem Acredito isso que na sim. veia, né? Fala um pouco mais sobre como você acelera esses negócios, eu sei que tem coisa que você não vai poder falar, mas alguma coisa assim, algumas orientações para as pessoas que querem também ter os seus negócios acelerados. Cara, a gente pode usar de exemplo a nossa empresa mais nova lá, que até Lógico, a comentei? Red pode. Ó, galera que não sabe, a gente tem depois, se quiser pesquisa, Red and Red Company, né? Vermelho e Vermelho Company. O nome tem todo um porquê, mas essa é a nossa empresa de restaurantes, tá? Então a gente é dono de alguns restaurantes. E é claro que eu não quero ter lá, ao longo da minha vida, chegar em 20 restaurantes, né? A ideia é, como você falou, se der para chegar no IPO, melhor, porque dá liquidez para todo mundo, mas se não, chegar em alguns bilhões de reais e vender. Mas essa está muito acelerada, né? Por que eu pedi para o Romualdo para a gente falar dessa? Porque essa empresa aqui, a gente começou em janeiro de 2024, em julho, em agosto, a gente está em setembro. Então, em agosto, a gente já atingiu por volta de 100 milhões de reais de valuation. Então, cara, uma empresa de meio ano aí, com valor de mercado absurdo, né? Porque a gente acelerou muito. Então, eu usei tudo que eu tinha de estratégias e táticas para fazer essa empresa crescer rápido. Então, queria falar isso. Primeiro ponto muito importante, que é o que o seu E são restaurantes físicos, né? São restaurantes. São espaços físicos, então tem tudo a ver com o mercado imobiliário, né? Isso, por favor, vai lá comer nossa comidinha, porque eu agradeço. Não, mas tem várias marcas, tá? Mas ó, acho que inclusive o que você faz, que é genial quando você falou da sua mentoria. A gente pode falar da sua mentoria aqui? Pode, claro, claro. O Romualdo tem uma mentoria fantástica que ele criou. Cara, é genial. Por que a mentoria dele dá certo?
porque ele aproveita todo o conhecimento que ele tem nesse mercado, os gaps, né, os problemas que ele enxerga nesse mercado, né, também são levados em consideração. As dores do incorporador iniciante também. Isso, então. Ele pega tudo isso porque ele conhece muito bem o mercado, também a autoridade que ele tem nesse mercado. Tá? Então, com isso, ele conseguiu parar, não sei quanto tempo você demorou, sei lá, um dia, meia hora, parou e pensou, o que eu posso fazer para eu ganhar dinheiro e ajudar as pessoas aqui nesse mercado, sabe? Então, foi isso que eu pensei também na parte de restaurantes. Eu conheço muito bem, o pessoal me conhece e tudo mais. Então, eu sabia o que falta no mercado. Aí eu criei isso. Então, já tem chance de crescer muito mais porque usa um dos principais problemas do mercado. Depois disso, né, eu fui para modelos de negócios. Como eu posso resolver esse problema com um modelo de negócios que eu ganhe mais? Né? Porque a gente pode trabalhar de um jeito, sei lá, ganhar mais ou ganhar menos. Isso cabe a nós, não cabe nem ao cliente, não é nem culpa do cliente que você ganha pouco, sabe? É culpa sua. Então, que modelo de negócio? Então, eu pensei o que fazer dessa forma. E aí, por último, cara, comercial. Então, na nossa empresa, cara, a gente tem dinheiro de investidor e pouquíssimo dinheiro de investidor. Não é dinheiro meu, não é dinheiro dos meus sócios. E a gente pegou esse dinheiro e multiplicou em, cara, mais de 100 vezes até agora, né, até o momento. Então, a gente pegou a parte comercial. O que é? Eu tive que vender, né, o projeto para os investidores, né, até hoje ainda, vender para os parceiros, vender para as marcas, né, que a gente foi adquirindo. Então, falando, vem com a gente que a gente vai crescer mais rápido, vai dar certo por causa disso, disso, daquilo. A minha autoridade, a minha credibilidade. Então, sempre vendendo. Porque tem muita gente por aí que, quando vai abrir uma empresa, um negócio, ela geralmente erra porque ela presta mais atenção no produto e no serviço do que nas vendas. E aí, não sei se você ou o pessoal que está assistindo a gente já viu aquelas pessoas que, você já vai lançar o produto? Não, só mais um pouquinho, porque falta melhorar um pouquinho. Agora está pronto? Não, falta só isso. E agora? Não, mas falta isso. Então, o produto nunca está pronto para vender, e aí tem muita gente que, infelizmente, fracassa antes de começar. começar. Eu tenho alguns pontos aqui para falar sobre isso que são fantásticos, vai muito de acordo com o que eu penso também. Igual, né? A Red, fala, pessoal, quantos meses, eu sei que não foram meses, mas quantos meses ou dias, ou horas você passou pensando e falou, agora vamos criar uma empresa dessa? Cara, na verdade... Foi uma conversa? Foi uma conversa. Na verdade, como eu realmente conheço muito bem o mercado da alimentação, eu já lavei prato, tá? Pra galera que tá assistindo, já fui lavador de prato, a gente chama de pieiro e tal. Lava prato, lava faca. Deixa eu fazer para fazer um corte depois, Denis. Quanto tempo o Denis Nakamura precisou pensar para criar uma empresa de mais de 100 milhões de valuation? Cara, foi menos de um minuto, viu? Mas por quê? É aquilo lá que engenheiro fala, né? Eu cobro R$100 para apertar o parafuso, mas é R$1 para apertar o parafuso e R$99 para saber qual parafuso apertar. Então, acho que é basicamente isso, né? Experiência, conhecimento ao longo de anos, me deu a oportunidade de pensar em 30 segundos em como criar uma empresa desse nível. E colocou para rodar e pronto, a empresa tá crescendo bastante, né? Então, e outra coisa que você acabou de falar ali, mas é que eu falo bastante também, assim, cara, se a gente esperar o momento certo para você começar, tá tarde. Outro já pensou, já colocou no lugar, aquela sua história já não funciona mais. O meu evento, que depende do tempo que o pessoal tá vendo esse podcast, né? Essa entrevista, vai ser agora no dia 16 e 17 de 11 de 2024. Cara, foi assim, eu tava tomando café da manhã com minha esposa. Boa. Né? Tava assim, tomando café da manhã com minha esposa, eu falei assim, eu vou fazer um evento. Ela, como assim um evento? Eu falei, eu vou criar um evento pra mim. Já fiz mais de 12 palestras na época, hoje já são 17. Né? Nesse ano, só nos últimos 6 meses, foram 17 palestras. Falei, olha, eu já tô palestrando bastante em vários eventos da galera, eu vou criar um pra mim. Ela, qual que é o tamanho? Não sei. Eu falei, vou colocar aqui e vamos ver o que dá. Né? Ela, como assim? Vai colocar quando? Que dia que vai ser? Aí eu olhei minha agenda, quando não tinha evento de amigos meus, não necessariamente eu vou em todos, mas ou palestras minhas, né? Eu olhei assim, 16 do 11, eu não tenho nada palestra, nem amigo meu, vou colocar isso aqui pra, pelo menos, eu vou marcar aqui no Instagram, pra galera não falar assim que, marcou na mesma data que eles, né? Pelo menos eu marquei primeiro, né? Aí, botei lá no ar, coloquei lá no ar, e aí, inicialmente, eu confesso que eu pensei, Denis, pra fazer um evento assim pra 30 pessoas.
Eu falei, porque eu já palestrei alguns de 30, 50 pessoas. Eu falei, eu faço um de 30, tá ok. Faço num restaurante, vou gastar pouco, né? Então tá ok. E a gente faz um MVP ali dele, né? Sim, sim, sim. Coloquei. Só que, como meu Instagram tem muito alcance, cara, foram centenas de pessoas que entraram em contato comigo no primeiro dia. Eu falei, rapaz, agora eu preciso colocar esse negócio pra rodar melhor um pouco, né? E aí, inicialmente, eu pensei, tinha um modelo de ticket, só que eu falei, cara, são muitas pessoas entrando em contato, inclusive palestrantes grandes, assim, entrando em contato comigo. Eu falei, eu preciso aumentar o ticket, até porque para valorizar aquela galera que tá ali em cima. Sem dúvida. E pegar um espaço bom e tal. Mas foi assim, foi coisa de 5 minutos. Deu 5 minutos, eu peguei e coloquei no ar um evento que, nossa, graças a Deus, assim, o nível dos palestrantes, inclusive o Denis é um dos palestrantes, que vai estar no evento, né? Agora, o nível dos palestrantes, assim, Denis, eu nunca vi um evento com aquela qualidade dos palestrantes, ou aquela quantidade de palestrantes interessantes juntos. Mas por quê? O não eu já tenho. O não você já tem, e porque tem todo o trabalho que você fez, né? O Não, Mauro exato. já é uma baita autoridade no mercado, né? Mercado. Então, tudo isso, né, Denis? Aí a gente viu ali, então, aí você tava ali senão eu vou, vai abrir uns arcos, né? A gente vai longe, a história é muito boa. Então, ali daí você participou, né, do iFood, depois fez ali a Help, né? Sim, ali junto com o Shiba, né? Vem acelerando vários negócios, né? E aí daí, hoje são 20 e poucas empresas, mas como que você foi montando essa estrutura, assim, esse ecossistema de empresas? Cara, como foi a ideia? Falou, vou montar um ecossistema com mais de 2 dúzias de empresas. Não, na verdade quem está assistindo puder ter o mesmo patrimônio com 2, 3 empresas, melhor, tá? Quanto menos, melhor, por favor. Não, mas realmente foram oportunidades. No começo eu só tinha a Help e mais umas 2 aí, né? A gente tá falando isso para 17, 18, mais ou menos. Por aí. Hoje é 6 anos atrás. Eu tinha por aí 2, 3 só. Empresas. E aí foram surgindo oportunidades. Como eu ainda tinha tempo, eu fui pegando essas oportunidades, né? Hoje em dia, tem algumas que eu não pegaria mais. Então, você vai ficando mais seletivo, né? E aí, quando eu me vi... isso é até bacana, se você quiser falar. Quando eu me vi, eu vi com um problemão de o CPF do Denis ter várias empresas. Uma delas me deixou uma dívida de 500 mil, sujou meu nome, CPF. Outra empresa minha me ligou, falando, Denis, que é isso? Agora eu não posso pegar empréstimo, acho, por sua causa, que o meu CPF estava sujo e tal. Aí comecei a ver, nossa, que bagunça é essa? E fora que eu comecei a pensar, cara, e se eu morrer? O que vai acontecer? A minha esposa vai ter que descobrir, de alguma forma, quais empresas são nossas, quem são os meus sócios. Então, eu comecei a me organizar. Fiz um Excel com o nome das empresas, nome dos principais sócios que são meus amigos e o telefone deles. Se o Denis morrer, tá aqui a lista, liga pra todo mundo aí. Porque esses sócios de cada empresa vão te ajudar. Não vai ser o sócio que vai passar a perna na minha esposa, sabe? Aí eu falei, nossa, isso daí tá uma bagunça. Aí eu comecei a criar holdings. Agora a gente tem uma meia dúzia de holdings para propósitos específicos. E comecei a organizar minha vida porque estava ficando um caos. Então eu peguei algumas empresas aí e falei, essas daqui precisam de menos do Denis, porque tem sócios complementares ao Denis e tem um sócio que substitui o Denis. Então beleza, essa empresa aqui consegue andar sozinha, o Denis é só conselheiro. E aí eu fui dividindo, e essas empresas aqui, são 3 só, que não conseguem andar sem o Denis. Então a Red and Red, tem, enfim, a iVip de cripto e tal. Então, o Denis vai virar diretor dessas empresas para ajudar a caminhar um pouco mais rápido. Então, das 20 e tantas, não se preocupem, minha esposa tem marido ainda. A maioria, a gigantesca maioria, sou tudo conselheiro, uma reunião por mês, uma reunião a cada 2 meses, uma reunião por semana, a gente resolve, e só tem 3 empresas que, de fato, eu estou todo dia ligando para as pessoas fazendo as coisas. Também nas minhas operações, em geral, eu não opero nas empresas. É uma reunião a cada 15 dias ou a cada uma semana, Isso. 2 horinhas ali, os sócios apresentam o que aconteceu. Sim. Né? Eu comecei a fazer isso, o tempo é mais ou menos parecido, porque foi em 2019, que ali um cliente meu falou assim, não sei se falei isso já para você passaria no teste do ônibus escolar? Eu falei, pra você não. Não. Então, aí o cliente chegou assim para mim, Romualdo, você passaria no teste do ônibus escolar? Eu falei, rapaz, o que é isso aí? Teste do ônibus escolar. Ele falou, você tem um filho pequeno, 2019, o Henry estava com 2 anos, 2019, né? Nasceu em 2017.
Aí eu falei, ele falou assim, tem um filho pequeno, né? Eu falei, tenho. Aí você leva ele pra escola? Eu falei, ó, de vez em quando, minha esposa, em geral, que levava ele mais pra escola, mas alguns dias eu levava, né? Buscar, quase todo dia eu buscava ele nessa época, 2 anos, quase todo dia eu buscava ele. Sim, sim. Aí eu falei, olha, tenho. Aí ele falou, óbvio que não é exatamente igual lá nos Estados Unidos, que lá tem uns ônibus escolar, aquele amarelão, Aquele né? amarelo, sim. Exato. Aí ele falou assim, imagina só, você tá levando seu filho pra escola e o ônibus escolar passa por cima de você. Você morre. O que acontece com suas empresas no dia seguinte? Eu falei, rapaz... Aí eu falei, em 2019, cara, era uma eu presa, basicamente. Eu tinha meus negócios, mas tudo era vinculado ao Romualdo. Perfeito. Aí eu falei, cara, eu preciso mudar isso aqui. E dali eu comecei um processo seletivo que entre 2019, 20 e 21, foram 2.000 pessoas que entraram no processo seletivo lá no topo do funil. Sim, sim. E aí eu contratei 12 dessas pessoas, 2 delas são minhas sócias já há algum tempo já, né? Então, mas assim, foi isso. Falei, olha, cara, o meu risco tá verticalizado na minha pessoa. Sim, 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 sim. Na minha pessoa. Então, isso que é interessante. Então, você foi montando uma cadeia de empresas, de holdings, né? Sim, explicou pra sua esposa, olha, eu também, de vez em quando eu falo isso pra ela, ela fica brava. Quando eu falo, ó, se eu morrer, tem essas pessoas que você vai ligar. Né? Exatamente. Como que foi pra você falar isso pra sua esposa? Como que ela absorveu essa informação? Cara, tá indo aos poucos, viu? Tá indo aos poucos. Primeiro, ficar brava. Eu, tipo, até por isso que você não para em casa, né? Não, na época era. Hoje em dia, não. Hoje em dia, cara, eu trabalho relativamente bem. Dá para levar a pequena todo dia a pé para a escola, levar na natação e tal. Mas quando eu falei para a esposa, eu cheguei e falei, deixa eu te explicar como estão os negócios. Que ela nunca quis saber. Né? É a mesma coisa. Você fala, não, você tem que saber, porque se eu morrer e tal... Ai, credo. Mas aí você chega e começa a conversar aos poucos. Não pode ser tudo de uma vez, porque é muita informação, né? Holding, geralmente, no caso a minha esposa, ela é CLT, né? Então, não entende tanto de negócio. Ela faz lá muito bem a parte dela, que é contábil e tal, mas não de business. Então eu fui, primeira vez, falei, eu nunca detalhei, porque você nunca quis saber muito, mas a gente tem 20 e tantos grupos, né, econômicos e tal. Ela, tá bom. Tanto faz. Aí outro dia, outra semana. Então, das empresas, tem uma que tá assim, assim, assado. Ah, tá. E aí, aos poucos, você vai despertando interesse, sabe? Agora, ela já sabe boa parte das empresas que a gente tem, ela sabe das principais. E ela sabe com quem ela pode contar e que a holding, as holdings, né, enfim, eu já estou preparando para... se eu morrer, ela não ter que pagar o imposto absurdo, né, de TCMD, e então ela recebe já meio que automático, e muitas delas eu já estou travando para minha esposa sair da empresa, não de mãos abanando, né, já sacaneia a esposa. Se já, acontece né? alguma coisa com você, ela já tem, o sócio é obrigado a comprar a sua participação. Isso, eu estou colocando seguro nas empresas. Legal. Que aí, não só eu, mas quando qualquer sócio falecer, ou sócia, né, tem os sócias mulheres, o cônjuge já recebe a parte em ações, só que a empresa recebe a apólice de seguro, e aí um já é obrigado a vender para o outro e comprar do outro pelo valor. Enfim. A empresa compra aquelas ações que ela já vai estar com caixa para comprar. Ah, que legal. Não tinha pensado nisso aí, não. Isso é bacana. Fora seguro de vida, que aí já vai direto para a esposa, né? Então, a empresa já tem seguro de vida para os sócios para fazer esse trâmite todo. Nossa, muito legal, Denis. Eu não tinha pensado. Depois a gente precisa bater um papo dessas Sim, coisas assim. Aí é interessante porque senão, imagina você entrando o cônjuge de um dos seus sócios lá e você... bagunçando tudo, né? E a pessoa ser uma pessoa chata, sabe? Difícil, né, de lidar, né? Imagina. Também, assim, às vezes as pessoas pensam que, quando olham, assim, no Instagram ou qualquer outra coisa, ou palestra, não sei o que lá, pensam que só deu certo as coisas, né? Também tive vários negócios que deram errado. Assim, agora, óbvio que a maior parte, graças a Deus, deram certo, né? De obras, de negócios, de empresas, né? Sim. Mas teve aqueles que deram errado e tem coisa que vai arrastando até hoje, porque às vezes você não consegue tirar uma participação de um sócio, que nem tem um sócio meu que tá saindo agora na sexta-feira de uma empresa, tem 4 anos que ele nem falava comigo. 4 anos. E assim, porque, não vou ficar entrando em detalhes, mas assim, misturou as coisas. Sim. Misturou, aí assim, eu simplesmente não vou brigar. Não vou brigar. Também não vou trazer produtividade para a empresa, vou deixar ela parada, ou sair da empresa e fim de vida que segue, né? Então, hoje você tem todo esse ecossistema, né? E você tá numa posição, Denis, eu sei que você quer chegar muito mais longe, né?
Que assim, muitas pessoas gostariam de estar numa posição de ter várias empresas e às vezes elas não sabem, ela só tá vendo o bônus, né? Não vê o ônus que você tem dali, né? O que tem, lógico, eu sei que o topo é uma coisa relevante, é relativa, desculpa, né? Porque tem o que é o seu topo, o topo para muitas pessoas, Sim. talvez é uma parte do conhecimento da sua trajetória que você quer chegar lá para frente, né? Mas como é estar no topo, o topo que você tem hoje? Como é você estar nesse topo? E o que tem lá no topo? Cara, tem muitas facilidades e muitos problemas. Então, quem que falou recentemente? Elon Musk. Elon Musk, a parte ruim. Vamos começar pela parte ruim. Teve algum corte aí do Elon Musk que eu vi, e aí as minhas sócias, as meninas, elas concordaram super. Ele falou, cara, ó, toda empresa, todo negócio sempre tem problemas. E aí você dá autonomia e dá responsabilidade para os colaboradores para eles resolverem os problemas. Então chega um monte de problemas, é tipo um funil de venda só que de problemas, né? Chega um montão de problemas assim, os colaboradores vêm, já resolvem alguns, ou alguns passam. Aí esses alguns vão para os seus gerentes, aí alguns passam, aí vão para os seus diretores, aí alguns passam. Aí você fica com os piores problemas que ninguém conseguiu resolver, cai tudo para você, que é o empresário. Então, cara, toda hora é dor de cabeça, toda hora. E aí você tentando resolver, é bem interessante porque os problemas vão aumentando, né? Tem problema que cai para mim, que é problema de 10 milhões, problema de 100 milhões, assim, 100 não, 50 milhões, que a gente está vendo agora, enfim. Acho que vai dar para resolver bem, se Deus quiser, nessa semana. Então, realmente, o ônus, cara, você fica com... Você só tem problemas, porque é um monte de gente que vai resolvendo e tal, sobra tudo para você, e sobra os piores problemas. Então, esse é um ponto. E aí você tem que internalizar, talvez, uma mentalidade dessa do tipo, eu sou o principal resolvedor de problema da minha empresa, então respira e resolve, sabe? E aí você vai ficando cada vez mais forte, né? Vai engrossando o casco. E da parte de bônus, cara, é que eu não me importo muito com dinheiro, tá? Você foi ver, meu carrinho tá velhinho aí na frente, na verdade tá um pouco mais pra esquina lá. Cara, quem me conhece vai ver. Tem roupa da Hering, tem roupa da Louis Vuitton e tal, mas enfim, eu prefiro ser mais tranquilo. Então, o dinheiro não me chama atenção. O que me chama atenção são as conexões e meio que o poder que isso traz. Então, eu estava domingo agora palestrando junto, né, perto do Pablo Marçal, né? Eu palestrei, acho que 2 depois de mim foi ele. Cara, que vida louca que ele tem, da galera assediando e tal. Graças a Deus, todo mundo foi para ele lá e eu fiquei só olhando, assim. Então é ótimo. Mas vamos lá, então, do bônus, cara, se eu quiser, eu pego e falo, Pablo, queria falar com você. Então, quem é você? Aí eu explico rapidinho, ele me atende. Sabe? O astronauta, o Caíto, né? A gente tem coisa com Caíto Maia, né? Do Chili Beans, o Gustavo Cerbasi. Então você começa a ter um círculo, o João Kepler, né? Que estava aqui também. Então a gente começa a ter um círculo de amizade, de conhecido, que te possibilita influenciar positivamente outras pessoas, né? No meu caso, meu intuito é ajudar a salvar vidas, abençoar pessoas. Então, quanto mais eu tiver a oportunidade de ter esse poder, mais eu consigo usar ele para abençoar mais vidas, sabe? Então, o bônus de estar nesse nível que eu tô é basicamente esse. Tem uma fila de pessoas que gostariam de poder ouvir, talvez, o que eu tenho para falar, e eu acredito que o que eu tenho para falar é muito bom, muito positivo, sabe? Consegue impactar positivamente, né, na vida das pessoas, consegue ajudar as pessoas a mudarem de patamar, não necessariamente financeiro, mas espiritual, familiar, né, enfim. E, naturalmente, tem uma pessoa ou outra que o que ela busca é financeiro. É que chega uma hora, né, Denis, que o financeiro, cara, quando o cara... Eu até falo muito isso para as pessoas. Quando o cara foca só em dinheiro, cara, ele perde o tempo dele, que é o ativo mais importante para focar em dinheiro. Ele até ganha um dinheirinho de curto prazo. Mas ele não vai longe, cara. Ele vai ficar ganhando dinheiro, focando dinheiro. Ele vai tomar decisão assim do tipo, deixa eu passar a perna em alguém que eu ganho mais dinheiro do que o outro. Sim. Né? Enfim, eu vou deixar minha família para ganhar um pouquinho mais de dinheiro aqui. Então, aí, por exemplo, que nem
teve vezes, por exemplo, que teve uma palestra que me chamaram, né, para um evento, e aí eu falei assim, cara, eu não consigo ir, porque eu tenho que ir na reunião de pais do meu filho. E eu falei que eu ia e pronto, eu vou. Sim. Então, porque assim, então tem coisas que a gente às vezes tem que deixar de fazer uma coisa, porque tem outra mais importante. Tem a hierarquia, né? Que nem Deus, família, né? O trabalho, né? Boa. Que você Isso fala. seria até legal, Né? a gente falar. Viu? Então, fala dessa hierarquia, Denis. Cara, então apanhando, eu já troquei muito, tá? Eu tenho uma ONG desde 2008, então quando eu era pobrezinho, eu abri uma ONG com os amigos e tal, então já baguncei toda a minha vida, mas depois dessas bagunças eu acabei aprendendo, né? Lendo a Bíblia, nosso manual da vida aí, acabei aprendendo a hierarquia das prioridades, né? De uma pessoa de bem, digamos assim. Então, Deus primeiro, né? Depois a família, depois o trabalho para dar sustento, conforto para a família. Se ainda assim sobra energia, tempo, dinheiro, aí você vai lá e ajuda pessoas que você conhece. Então, parentes, amigos, vizinhos, enfim. Ainda assim, se sobra tempo, dinheiro, energia, vontade, aí você ajuda pessoas desconhecidas. Então você vê que a minha ONG está aqui. Na época, cara, eu me dedicava tanto à ONG que ela estava torta lá em cima para mim e acabou com a minha vida. A ONG ainda existe, ajudou milhares de pessoas, mas a que custo, né? É esse o problema. Então, eu sou da linha de, tipo, avião, da emergência de avião. Primeiro você coloca a máscara em si mesmo, depois você coloca no coleguinha do lado. Por quê? Se você não coloca em você primeiro e coloca no outro, às vezes você ainda nem colocou no outro, você já morreu. E aí você morre e nem salva o outro. E então o outro você é morre sempre também. primeiro, né? Então, essa prioridade, tá, que eu uso aí para minha vida, eu recomendo muito. E outro fator para trabalho que eu tenho também é objetivo de vida. Você perguntou, o que você enxerga no topo? Cara, como você falou, o topo é relativo. Então, eu queria estar aqui. Eu estou aqui, eu queria estar aqui. E aí, por quê? Porque eu queria ter a chance de impactar mais pessoas positivamente. Então, quando eu era estagiário, ninguém queria ouvir o que o Denis tinha para falar. Quando eu cresci um pouco mais, aí algumas pessoas queriam ouvir. Os estagiários queriam ouvir. Tipo isso, só. Aí depois, o Denis do iFood, aí algumas pessoas a mais queriam ouvir. Aí agora o Denis multi-empresário, mais gente queria ouvir. Então eu quero chegar num nível mais acima, enfim, para mais gente ainda querer me ouvir, né, para eu poder impactar positivamente. Então esse é o meu objetivo e essas são as minhas prioridades. E muita gente me pergunta como que eu faço para escolher projetos e empresas para trabalhar, né? E aí é justamente essas duas coisas que eu uso. Apareceu uma oportunidade para mim. Essa oportunidade vai me levar para o meu objetivo? Vai, beleza. Ele vai me atrapalhar nessa minha pirâmide de prioridades? Tipo, basicamente, vai me tomar mais tempo do que deveria da minha família e de Deus? Vai. Então eu não quero. E, inclusive, tem um exemplo absurdo, que é em novembro do ano passado, outubro, sei lá, do ano passado, um amigo me chamou para comprar uma fábrica de colchões com ele e tal, e a nossa expectativa de lucro, bom, para mim, era eu trabalhar integralmente 2 anos lá, mais ou menos, e ganhar 6 milhões. Não é pouco, 6 milhões em 2 anos. Nominal, mas depende de qual esforço, né? Então, aí eu teria que trabalhar o dia todo, tipo, integral. Então eu teria que deixar algumas das minhas empresas meio de lado. Então, primeiro, aí eu fiz a conta, 6 milhões é muito dinheiro, mas meu objetivo é tanto. Quantos desse, né, de 6 milhões, eu precisaria para chegar no meu objetivo? Aí eu falei, precisaria de 130 oportunidades dessa. Aí eu falei, 130? Se cada uma dessas demorar 2 anos, eu não tenho 300 anos. Então eu já cheguei e falei, não, então isso daí não é para mim. E como eu não aceitei isso, eu tive a oportunidade de criar a Red and Red, que agora já vale absurdamente mais do que aquela. Muito mais do que aqueles 6 milhões, né? Então você vê que obedecendo aquelas minhas prioridades, vai me levar para o meu objetivo, vai atrapalhar a minha família, né, o meu contato, meu relacionamento com Deus, então isso daqui não é para mim. Então, quando eu faço isso, eu consigo ter uma vida mais tranquila, digamos assim, sem grandes problemas, e ainda assim estar no caminho correto para o meu objetivo.
Não sei se fez sentido. Muito, muito. É porque são escolhas, né, Denis? Quando alguém... o melhor pra gente hoje é a gente saber falar não, né, na verdade. Porque a gente acaba falando sim pra um monte de coisa, né? Então, Sim, eu tive também algumas operações que, cara, falei sim naquele momento e tudo bem. Naquele momento, com aqueles argumentos que eu tinha na minha cabeça naquele sim, momento, eu falei, ó, tudo bem, isso faz sentido. Só que depois eu vi, nossa, tanto tempo que eu perdi nisso daqui. Então, pra quem nem tem uma operação nossa aqui de construção, né? sim, sim, sim. E assim, Você comentou. até o pessoal pergunta assim, ô, Maldo, mas por que você não mostra suas obras? Porque se eu ficar mostrando obra, vão ficar me contratando pra fazer obra, e eu não quero. Boa. Simples assim. Então eu tenho, que nem, não são muitas, mas são 97 unidades que estão em produção esse ano. Sim. Assim, é relativo, né? Quando eu falei no evento passado agora, o pessoal falou, nossa, mas é muita coisa que você está fazendo. Eu falei, cara, não, pouca coisa, mas talvez para algumas pessoas isso está num nível grande ali. Sim, sim. Mas, é aquilo, eu falei, cara, mas olha o trabalho que isso me dá, e às vezes essas 97 unidades juntas, de retorno financeiro, última linha, Sim. elas me dão menos do que uma mentoria minha. Última linha. Uma só. Uma mentoria minha. É isso. Pronto. 6 canteiros de obra. Ou uma mentoria. Então, assim, que é um valor agregado, um ticket alto, né? Sim. Então, assim, tudo a gente tem que entender, né? Momento. Agora, por exemplo, se lá para trás, ao invés de criar essa operação imobiliária, né? De construção, eu tivesse entrado, por exemplo, mais cedo nas redes sociais, que me dão um alcance muito grande. Sim, Só que eu não sabia. Isso eu não sabia mesmo. Eu imaginava que ia ficar pequeno. Você vê, tudo é questão de prioridades, né? A gente encaixa, olha, isso aqui tá no meu objetivo. Você falou agora do objetivo, uma das coisas que eu pergunto aqui também é qual que, óbvio que sempre quando a gente chega no objetivo, a gente quer um pouquinho maior e isso vai ser natural também ao longo da vida. Mas hoje, no seu planejamento para os próximos, sei lá, 10 anos, você tem onde você quer chegar nos próximos 10 anos? Eu tenho nos próximos 5, sabe? Sério, próximos 5. Eu quero chegar na liquidez, vai de 1 bi. 1 bi de liquidez, de valuation das empresas ou liquidez no... Liquidez, D0, né? Tá, entendi. Então, para que você possa também ali investir em outros negócios. Na verdade, é por causa do acesso. Do acesso e também do renome. Legal. Quando você fala, multimilionário, aí chama a atenção de algumas pessoas, como a gente falou, bilionário. Chama muito mais atenção. E tem 1 milhão só de diferença aí nesses dois termos, sabe? Tem muita coisa. Mas e bi real ou dólar? Cara, tanto faz. Porque não é o dinheiro, é o nome. É o nome, né? É o nome. E é muito interessante, né, Denis? Porque a gente, quando fala assim, são cifras que às vezes as pessoas acham como astronômicas, que não dá para chegar. Agora, talvez, quem imaginaria, por exemplo, eu não consigo imaginar de curto prazo montar uma empresa, eu, Romualdo, com o conhecimento que eu tenho hoje, para em 6, 7 meses valer 100 milhões. Eu não sei de curto prazo, na minha cabeça, nos meus conhecimentos, eu ainda não tenho. Tenho sim um planejamento aí eu tenho para 30 anos, meu planejamento, né, estratégico. Uhum. E aí eu tenho lá no planejamento, lá de 30 anos, vai chegar muito mais do que isso. Mas, de curto prazo, eu não consigo falar assim, puxa, eu tenho um negócio que vale isso. Talvez sim, talvez não. Óbvio que, olhando assim, quando a gente dá um passinho, né, daquele passo dos 5 minutos lá de criar meu evento. Sim. E depois o que a gente consegue fazer de movimentação no evento e o FII que a gente pode ganhar em cada uma dessas movimentações, quando você coloca aquilo e vai ter um número que vai cair na conta. Sim. Quando você pega aquele número e você faz um valuation daquilo, se você conseguir repetir isso ano a ano, aí o valuation fica interessante, né? Sim. Posso falar de ecossistema até? Pode. Que o João aqui atrás, ele tinha cantado pra Bora. gente. Tem alguns truques positivos, tá? Não é para enganar ninguém, não. Mas tem algumas formas da gente aumentar bem o valuation. Tá? Então, uma delas é o ecossistema. E tá bem na moda, não sei se vocês têm acompanhado. Tem muita empresa grande que fala de ecossistema e tal, para lá e para cá. Não sei nem se eles sabem o que é isso. Mas eu queria explicar o nosso. Então, da Red and Red, além da gente ter uma infinidade de restaurantes, que a gente, só com os restaurantes, se Deus quiser, a gente chega no final do ano faturando uns... Eu tenho que calcular, eu ainda não calculei, mas entre 70 e 90 milhões de reais no primeiro ano vendendo comida. A gente tem também outras coisas que a gente geralmente deixa passar. Restaurante, aí eu comecei a pensar, restaurante, o que um restaurante precisa para rodar? Tem várias coisas, mas eu vou falar o que me interessa aqui. Agência de marketing, tem que fazer marketing. Aí eu falei, ao invés de pagar uma agência X, por que eu não abro uma agência nossa
e eu pago para mim mesmo. Né? Claro que tem o trabalho e tal, mas vai sobrar um lucrozinho aqui que antes ia embora. Eu vou precisar ter benefício para os colaboradores. Seguro de vida, plano de saúde, etc. e tal. Por que a gente não abre, então, uma corretora de benefícios nosso, em vez de eu pagar para um terceiro? Que mais que a gente... Aplicativo de fidelização. Também, a gente vai precisar de aplicativos, enfim, para o restaurante funcionar, né? Agendamento, reserva, etc. e tal. A gente também pegou um, né, que já é de mercado, já tem mais de 100 clientes, né, no mercado, fora a gente. A gente pegou, por quê? Porque a gente também paga para a gente, além do que, esse é mais ainda, porque ele é de dados, a gente que gosta de dados, eu vou ter dado de consumo aí de todos os nossos restaurantes, de uma forma meio inteligente, além de ter dados de outros restaurantes que são meio que concorrentes nossos. A gente consegue analisar e ir cada vez melhor com os restaurantes. Então a gente começou a pensar nisso. E como eu tenho bancos também, a gente já está planejando, a gente ainda não tem, mas está planejando abrir um banco da Red Red para que maquininha, taxa de cartão, empréstimos para os colaboradores, fluxo de caixa para os restaurantes, financiamento para abertura de novas lojas, tudo isso que gera juros para a gente pagar para os bancos laranja, roxo, vermelho, aí amarelo que tem por aí. Não, cara, eu pago para mim mesmo. Então, você vê, com tudo isso, e ainda, como eu conheço o mercado, banco, por exemplo, é um dos tipos de empresa que o valuation, o valor de mercado dele, cresce mais absurdamente. Então, por isso que o Nubank tem um valor de mercado tão alto, sendo que ele é tão pequeno. O iFood tem muito mais... Se eu não me engano, o iFood ainda tem mais cliente que o Nubank. Só que o Nubank vale, 20 vezes mais que o iFood. O Nubank hoje está 70 mil de dólar, né? Bi de dólar. Né? E aí veio esses dias uma comparativa do Nubank com o Itaú. Os dois com 100 milhões de usuários, né? Sim. 100 milhões de usuários. O lucro do Itaú 5 vezes maior que o do Nubank, né? O lucro do Itaú. Só que o Nubank com valuation um pouquinho maior que o do Itaú. Passou o Itaú, né? Sim. Então, por quê? Porque tem algumas coisinhas que a gente acaba aprendendo ao longo da carreira que fazem a empresa valer mais. Então, bom, no caso do... É para falar do Nubank? Não, pode falar, não tem problema também. No caso do Nubank, ele tem flexibilidade de lançamento de novos produtos, o público do Nubank é mais suscetível a aceitar novas coisas que o Nubank ofereça, e do iFood a galera é mais retraída. Então, o Nubank, por si só, ele consegue cada vez mais lançar mais produtos para consumir, para os clientes dele consumirem, enquanto o Itaú não. Então, ao longo do tempo, o Nubank ele consegue continuar crescendo mais rápido que o Itaú. Então, além de outras coisas, né? Uma das conversas que a gente teve um mês e pouco atrás, 2 meses atrás, sim. Eu estruturei a questão do evento. Primeiro eu só estava pensando em fazer um evento para eventualmente pegar alguns mentorados lá no evento. Sim. Depois eu falei, peraí, deixa eu transformar isso aqui no ecossistema. E aí eu comecei a mapear cada um daqueles, por exemplo, 50 milhões de VGV, valor geral de vendas das unidades. Isso daqui é o que o incorporador, né, aquele meu mentorado vai fazer. Vai produzir, beleza, 50 milhões. Eu posso ter uma participação disso que hoje está lá em 4%, lá minha participação com meus mentorados. Beleza, aí quem quiser fazer conta, faz conta aí. Aí beleza, tá ali a participação, tá. Só que tem 25 milhões de obra aqui nesse negócio também. Sim. Que eu posso fornecer, se eu quiser prestar serviço de obra, ou eu posso intermediar. Perfeito. Que aí eu já não tenho responsabilidade na obra. Perfeito. Depois também tem corretagem, tem corretagem, tem crédito, tem financiamento. Aí você vai colocando... É tanta coisa que você vai colocando no caminho ali, né? Materiais de construção. Então, assim, aí os 50 iniciais viram 200. Ele multiplica 4 vezes. A conta que eu fiz, eu nem mapeei tudo, mas o grosso que eu lembrei, né? E coloquei lá numa lista de vários itens, né, uns 20 e poucos itens, né? Sim. Dava 4 vezes mais, ou seja, boa. 50 virava 200 milhões de reais, um negócio só. Então, só que assim... Um negócio de 50, né? Um negócio de 50, aí eu posso ganhar em cima dos 50 e posso ganhar em cima dos 200, né? Óbvio que, no meio desses daí, eu falei assim, olha, esse aqui é muito pequenininho. Esse vale a pena, não vale a pena. Vale, né? Aí eu peguei na curva ABC, né? Peguei no curva ABC, peguei os que estão na A, e alguns da B, falei, primeiro eu vou começar a negociar os da A. Então, onde que eu fiz? Negociei com eles, né? Que eu tô intermediando esses negócios e tal. Sim. Depois, aí eu falei assim, agora eu preciso de crédito, negociei já o crédito para eles, beleza, já tá ali organizadinho, né? Aí eu falei, agora eu preciso de obra para eles, obra coloquei ali,
Aí eu preciso de gerenciamento. Aí quando eu fui falar de gerenciamento, aí eu falei, putz, tem um amigo meu que esses dias ele falou comigo, Romualdo, eu quero montar uma empresa com você e tal, e ele foi um dos diretores de operação de uma das 10 maiores consultoras do país. Tipo assim, foi mais de 15 bilhões de reais em negócio que já passou pela mão dele, né? Sim, Aí ele falou assim, putz, eu queria fazer... e ele era o diretor de operações, também fazia o gerenciamento lá dos negócios, né? Falei, se você quiser, dá pra gente fazer isso aqui. Porque assim, ele como diretor de operações da empresa, movimentando 15 bilhões, só que era 50 pau de salário por mês. Que para muitas pessoas pode ser muito dinheiro, e de fato é. Só que eu falei para ele, cara, um mentorado só que pegar uma obra, uma só, das 8 que a gente tá fechando, né? Um só que pegar já dá mais do que 50 pra você por mês, né? E se a gente fechar as 8, que vai dar 400? Aí, como seria um negócio legal? 200 pra você, 200 pra mim? O que você acha? Tá bom? Então, pronto. Aí assim, eu fiz ele multiplicar por 4 vezes o salário dele, e só que eu falei, a única coisa da minha parte, eu não quero encostar um dedo nessa operação. Não vou encostar um dedo nessa operação. Então, assim, aí foi criando um ecossistema, né? Sim. Então, o seu mentorado, ele só tem que assinar, né? O contrato, ele não tem que fazer mais nada. Exato, assina o contrato, aí tem esse outro aqui, assina esse contrato também se quiser. Óbvio que ele tem toda a liberdade. Claro, né? Claro. Mas já tá tudo pronto, né? Tá tudo mastigado. Então foi aquilo que eu falei. Mas só que eu apanhei muito pra fazer isso daí ali pra trás, né? Porque às vezes o pessoal fala numa vez do nada. Sim. Não é que é do nada. Foram 26 anos, desde quando eu comecei limpando o chão de loja de materiais de construção lá pra trás. Pra chegar ao do nada hoje, né? Óbvio que meu nível, assim, eu tô muito abaixo do seu nível hoje, né? Do que você vem desenvolvendo. Mas a gente vem trabalhando, né, Denis? Então, aí todo esse conceito. Então, o ecossistema, a dica que você deixa pro pessoal, o ecossistema é a forma que ele chega mais rápido. Não ignorar, né? O não ignorar. Que existe, aí você pode usar ou não. E aí é como o Romualdo falou: você vê, fala, esse eu vou ganhar bem, dá muito trabalho? Não, eu tô disposto a fazer esse trabalho? Beleza, faz, não faz. E aí você monta o seu ecossistema aí, cara. Incrível. A gente, eu tô vendo o tempo ali, Denis, a gente tem papo, a gente tem papo pra muita coisa aqui também, né, mas talvez vai ter um segundo podcast algum tempo aí pra frente, né, pra gente conversar, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores, né, como que eles podem entender tudo que a gente falou aqui, né, chegar no topo que eles acharem que faz sentido pra eles, né, de uma forma mais rápida e sem onerar as coisas mais importantes, como Deus e família. Cara, acho que o principal conselho é ter mentores, porque eles economizam muito tempo, dinheiro e esforço da nossa parte. Tá? Então, cara, se precisar contratar, contrata mentores. Teve um também, que é o último que eu peguei, não foi tão caro, mas, enfim, é uma grana, foi 24 mil que eu paguei. Mas, cara, era uma coisa que eu estava batendo a cabeça há um ano. Contratei ele, de 24 mil, contratei ele em, acho que 2 semanas. Resolveu o problema que eu precisava. E a minha mentoria com ele tinha mais 6 meses. Aí ele até desencanou, porque eu nem aparecia mais nas mentorias. Resolveu o seu problema? Já resolveu, tipo, em 2 semanas, cara, com a mentoria. Então você vê que mentoria é absurdo de relevante pra gente. Realmente você tem essa oportunidade de aprender com o erro dos outros, com o acerto dos outros, cara, faça isso, tá? Mentor é uma das coisas mais importantes que tem. E segundo, se eu puder deixar Cara, eu ia falar pra galera, na verdade, interagir mais nas redes sociais, nas mídias sociais, que eu sei, o Romualdo, apesar de ter milhões aí de seguidores... Milhões, não, 240 milhões de visualização. Eu tô brincando, mas pra caramba, eu só tenho 3 pessoas que me seguem, ele e mais 2 só. Mas, cara, ele responde todas as mensagens direitinho lá e tal, eu tenho que aprender com você. Ia falar, as redes sociais estão para aproximar as pessoas, então, cara, você que está assistindo, use mais, né, como a gente falou, o não você já tem. Então, cara, se tiver dúvida, manda aí para mim, manda pro Romualdo, estou incentivando ele aqui, mas manda aqui. A gente demora para responder, mas responde, e aí aos poucos você já vai começando a ter alguns gatilhos para dar uma pequena melhoradinha, sabe? E realmente, meio que de grão em grão, a galinha enche o papo mesmo, né? Você falou, são 20 quantos anos no seu caso? 20, são 20,
desde os 12, tô com 38, 26. Então, 26 anos, cara. Com o Aldo aí no mesmo segmento, né, no mesmo mercado, aprendendo do mesmo mercado. E a gente vai cada vez mais, às vezes, com uma pílula aqui, uma coisinha ali e tal, a gente vai aprendendo e vai desempenhando aí o nosso potencial. Aí você falou esse ponto do mentor, né? Esses dias até um mentorado que entrou um mês e pouco atrás, ele tava, Denis, o cara é muito bom, ele é muito fera, cara. Cara fera do mercado, né? Ele tava 1 ano e meio tentando conseguir um terreno com 100% de permuta. 1 ano e meio, né? E não conseguia. Você chegou e... Ele me contratou, eu coloquei num contrato que em 3 meses ele assinava um terreno com 100% de permuta. Em 5 dias ele tava com o terreno que ele escolheu na mão dele com 100% de permuta. A diferença de ter mentor. Agora, quanto vale 1 ano e meio da vida dele? Eu te falo que vale muito menos do que o valor que ele investiu. Não é um valor baixo, mas o valor que ele investiu, até um último evento que a gente participou, que eu palestrei, e ele palestrou antes da minha palestra, um dia antes, foram 2 dias de evento, né? Ele falou, cara, quando ele subiu no palco, falou, cara, eu só tenho que agradecer muito. Não foi combinado, foi muito legal. Foi até uma surpresa pra mim. Sim. O meu mentor que tá aqui, o Romualdo, por poder estar me apoiando, né? Mas muito legal. Obrigado pelas dicas, eles. Pessoal, se vocês verem esse podcast, eu também vou ver ele umas 2, 3 vezes ainda mais, né? E anotarem cada um dos pontos que um cara fantástico como o Denis passou aqui pra vocês, com certeza vocês vão chegar rumo ao topo. Muito obrigado, Denis, mais uma vez pela sua participação. Obrigado você, que Deus abençoe muito a sua vida aí e também abençoe demais aí cada um do pessoal que está assistindo a gente. Como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Ah, boa. Ó, o meu mais ativo é o Instagram. Então, cara, me segue lá, é Denis Naka, Denis com 2 N's. É fácil lá, vai aparecer um japonês com alguma coisa do iFood, sou eu. E realmente, se quiser mandar mensagem, fica tranquilo lá. Eu demoro um pouquinho, porque sou eu respondendo, mas a gente tá junto aí. Deus abençoe vocês, meus amigos. Até mais.